rádio que toca palhoça. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Elas Podem, um podcast feito por mulheres, especialmente para as mulheres. Mas como eu sempre digo, os homens são muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Tânia Regina, para falar sobre um tema que desde o início do programa muitas pessoas pediram e é um tema que eu quero falar também há bastante tempo, que eu acho interessantíssimo, que é a constelação familiar. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, quero dizer que esse podcast é um oferecimento de Odontocure, nossa clínica odontológica ali na Rua Coesa, no Cobrasol, que faz todos os tipos de tratamento odontológico, né? Ainda temos alguns horários antes do Natal e vamos fazer um plantão de atendimento entre o Natal e o Réveillon, hein, gente? Então, se alguém precisar de dentista nessa época, nos procure. Vamos lá, Tânia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Me diga, primeiro eu queria saber um pouquinho da Tânia, né? Sim. Quem é a Tânia? Qual que é a sua trajetória? Como é que tu foi parar na constelação familiar, Tânia? Tá bom. Então, falar de nós mesmos às vezes é um pouquinho difícil, né? Falar quem é a Tânia. Eu acho que eu sou um mix. E dentro desse mix eu me vejo com determinadas posturas de quem é a Tânia, né? Eu sou uma pessoa organizada, determinada e me sinto uma pessoa especial. Que legal isso. Me sinto uma pessoa especial porque primeiramente devemos nos olhar. Defeitos? Sim, muitos, né? Sou um ser humano, mas eu me sinto como realmente uma abençoada por Deus. A minha vida, ela é abençoada por Deus, conseguindo superar todas as dificuldades. Olha que coisa mais linda, né? Eu não digo que eu sou uma pessoa especial por ser diferente de alguém. Não, eu acho que todo ser humano é especial. Mas eu me sinto especial. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então a Tânia é essa pessoa determinada e que no decorrer dos anos da vida, dos aprendizados, aprendeu devagarinho a ir para o lugar dela. Fui aprendendo a ir para o meu lugar, né? E o meu lugar... No decorrer do nosso bate-papo, vamos entender o que é esse lugar. Não é fácil irmos para o nosso lugar, mas devagarinho eu vou tomando posse desse meu lugar. E no meu lugar eu consigo reconhecer que eu sou um ser divino, que eu sou um ser especial, dificuldades muitas, mas tem algo muito maior que nós e que se nós olharmos para isso, está dentro de nós. E a gente vai superando. Então, fé, digamos, a Tânia é fé também. A Tânia é determinação também. A Tânia é exigente também. É um pouco chata às vezes também. Então, eu sou um mix. Que legal, legal. E como é que surgiu a Tânia consteladora? Então... Tu trabalhava antes com o quê? Faz muito tempo que tu tá na constelação? Faz. Quando a gente vai falar de tempo, a gente acaba, que nem hoje, eu acabo te respondendo talvez de um modo muito amplo, né? Porque nós somos o resultado de tudo que nos antecedeu. Sim. E como resultado de tudo que nos antecedeu, às vezes nesse tempo e espaço, né, nesse aqui e agora, eu posso dizer assim para Carla, tem 15 ou tem 20 anos que eu atuo na área. Mas como somos o resultado de tudo que nos antecedeu, de repente, né, nós já carregamos essas memórias de conhecimento e de percepções. Elas apenas vão sendo ativadas no decorrer da nossa existência, né? Então, eu já trabalhava na área humana e é aquele negócio de você estar atento, mas vai deixando fluir, porque eu conheci a constelação sistêmica
eu não vou ser precisa com datas, mas digamos que há uns 25 anos atrás. Bastante tempo. Através de um curso que eu fiz com o pessoal de naturologia da Unisul. E nesse curso, um colega de São Paulo comentou e tal, e haveria um workshop, digamos assim. Não seria bem um workshop, mas vamos dizer que era um workshop sobre constelação sistêmica em Curitiba. Então, ali foi o meu primeiro contato com a sistêmica, né? E aí eu não parei, e foram as buscas, e foram cursos, e mais cursos, e muita leitura, e muito aprendizado. Quando você entra nesse campo, digamos assim, nesse caminho, se aquilo estiver com você mesmo, com as tuas raízes, você não sai mais, né? É uma escolha, mas eu digo que é uma escolha de alma. Sim, concordo. Que legal. E eu sei que eu já fiz constelação, eu acho interessantíssimo, eu vejo, já faz alguns anos que eu fiz, eu vejo hoje ainda coisas que eu fiz que eu tenho certeza que são movimentos sistêmicos, assim, que eu vejo que são por conta da constelação, mas eu queria que tu falasse, eu sei que é muito amplo e muito difícil e muito profundo, a gente estava falando. Muito profundo. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, né, de uma forma sucinta, o que é a constelação, assim, para quem é leigo e nunca fez. Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade. Sim. Né, até estava conversando contigo antes, que tem muitas amigas minhas que chega a beirar o mágico, né? Quem nunca fez, quem nunca participou de uma sessão, não consegue entender. Como é que aquilo acontece? Como é que tu entra no campo e consegue sentir determinada sensação, né? Até umas amigas minhas falaram, porque será que não é uma encenação? Eu tenho dúvida, já li bastante sobre farsas. Então, eu queria que tu, né, desse uma ideia pra gente do que é a constelação, do que é o campo, de como acontece aquela magia ali, né? Sim. Então, primeiramente, o que é constelação é muito amplo e muito profundo. Então eu vou procurar, se eu por um acaso falar alguma coisa que não entenda, gostaria que você me perguntasse. Por quê? Como muitos anos você atuando, às vezes fica difícil para você retroceder lá naquela tua memória de quando você também não entendia, né? E às vezes tu acaba respondendo de uma maneira que para você está muito claro, mas não necessariamente para o público. Sim. Então, assim, o que é a constelação? Primeiramente, o que não é. Né? Ela não é muita coisa, mas vamos ao que não é, assim, bem de muitas perguntas. O que não é? Religião. Legal, muito bom. Constelação não tem nada a ver com religião. Né? Religião, cada um tem a sua. Né? Eu atendo desde pastores até ateus. Não trabalho com religião. Né? Religião é um sistema de crenças. E crenças é de cada um. Então, o que é constelação não é religião. O que é constelação é uma bruxaria, como eu já ouvi, né? Não, também não tem nada a ver com misticismo. Constelação não é misticismo. O que mais que me perguntam sobre a constelação, para eu dizer assim, não é espiritismo. Isso. Não tem nada a ver com o espiritismo. Aí no decorrer você vai observar, não, mas isso eu já vi no espiritismo, eu já ouvi. Primeiramente devemos entender que nós estamos falando de espiritualidade, não é falar de espiritismo. São duas coisas bem diferentes. Bem diferentes, né? Então, as pessoas não são obrigadas a concordar, mas nós somos um espírito ocupando uma matéria, né? E não o contrário. Então, para quem não concorda, não estou pedindo que ninguém concorde com nada. Sim. Né? O que eu falar, pega o que for importante para você. Então, a constelação também não é religião, ela não trabalha com isso. Apesar de que a gente vai olhar coisas e vai dizer, mas isso, vamos supor como a pergunta quando acessa o campo, né? Que as pessoas dizem, mas isso é teatro, ou isso pode ser forjado, ou... A constelação é uma vivência. Por mais que eu fale para você, por mais que eu explique para você, ela está no sentir.
E daí você saberá que não é mágico, que não é milagre, que não é religião. É uma vivência transformadora, porque ela vai transformar. Ela vai transformar. Mas daí a pessoa também pode fazer a pergunta: eu preciso acreditar? Nós não estamos trabalhando com crenças. Você não precisa acreditar. Mas se você for fazer uma constelação para testar, sinto muito, você está indo pelo caminho errado. Porque você não vai testar o teu sentimento. Sentimento você não tem capacidade para testá-lo. Ou você sente, ou você não sente. Você não pode brincar de sentir. Não dá, né? Não dá. Um exemplo, faz um corte no seu braço ali, bem profundo. Eu vou brincar de sentir, vou ver se eu sinto alguma coisa. Você só não vai sentir se você tiver ali alguma patologia, uma doença que te impeça de sentir. Senão você vai sentir. Então é mais ou menos assim. Se eu não conheço, eu não tenho o direito de fazer críticas ou de julgar. Eu primeiro devo conhecer, e conhecer o mínimo para eu ter a minha opinião, né? Então a constelação, ela é uma vivência, mas ela não tem nada a ver com o sistema de crenças, porque independente de eu crer em algo ou não, em Buda, Alá, Jesus, Deus, não importa, independente de eu crer ou não, se eu vou constelar, se eu vou trabalhar um tema ali, independente da minha crença, ele vai atuar, porque nós estamos trabalhando com uma energia. Isso acho bem legal. Uma energia que você carrega em tuas memórias, né? Então, a constelação sistêmica não é também que, pelo nome, as pessoas associam à astrologia, né? Porque é constelação, a pessoa pensa, né? No céu. No céu. E na realidade não é isso. É porque traduzido para o português, o que mais se associou, o que mais claro ficava seria a constelação sistêmica. Por quê? Nós conseguimos contar as estrelas no céu? Não, né? Aquilo a gente olha, é infinito. Não tem. E sistêmica por quê? Porque é um sistema. Então a mesma coisa, se olharmos para trás, anterior a nós, é infinito aquilo, nós não conseguimos contar. Nós conseguimos pai, mãe, avós, bisavós e assim vai. Mas e lá atrás? Mais atrás, e mais atrás, e mais atrás, lá na nossa origem. Nós não conseguimos. E nós temos todas essas memórias, em nível maior ou menor, mas nós somos seres humanos, então nós vamos carregar essas memórias. Sim. Né? E as primeiras memórias, onde estão os primeiros conflitos, seria aqui, logo atrás, que seria pai e mãe. Né? Então, por isso veio o nome Constelação Sistêmica Familiar. Por que familiar? Porque todo indivíduo vem de uma família. Aí diz, não, mas eu nem conheci meu pai, nem sei quem é minha mãe, eu fui largado numa caixinha de sapato, né? Isso é a forma como aconteceu a tua vida. Mas você veio de uma família. Não, mas eles nunca viveram juntos. Sim, mas a partir do momento que há aquela conexão entre homem e mulher e ali gerou uma vida, o nome disso é família. Se vivemos juntos ou separados, o que aconteceu nesse decorrer, nessa tua história, é outra coisa. A gente tem que aprender a separar isso. Então, uma família de coelhinhos, uma família de pombinhos, ali existiu o masculino e o feminino. Então, isso é uma família. Como é a história dessa família, como ela é outra coisa, né? Então, constelação, um sistema grande. Sistêmica, porque é um sistema todo atrás de você. E familiar, porque a tua origem é vinda de uma família. Então, constelação sistêmica familiar. É a partir de você olhar para tudo aquilo que veio antes. Que te antecede. Que te antecede. Muito legal, gostei muito da tua explicação, nunca tinha ouvido dessa forma.
E achei bem interessante o enfoque que tu deu, né, com não ser religião, porque muitas pessoas confundem, né? Confundem, com não é ser espiritual, energia e espiritismo, já ouvi bastante disso. E eu queria te perguntar também, Tânia, porque eu sei que o teu método, queria que tu explicasse pra gente como é um pouquinho do teu método, porque eu sei que é um pouco diferente, né? Claro, Sim. Cada profissional trabalha de uma forma, mas eu fiz constelação já, com um método diferente, né? E eu tenho conhecidas minhas, né, até familiares que fazem contigo, e eu acho que é uma maneira bem legal, porque quando eu fiz, a gente eu tive uma consulta prévia, falei sobre a história da minha família, eu queria constelar uma coisa aqui do presente. Sim. E conversei com ela falou, não, vamos começar daqui, né? Então, foi lá da minha bisavó e foi vindo até eu chegar aqui onde eu queria. Tá. Mas eu fiz, na época que eu fiz, por temas. Então, hoje nós vamos constelar isso aqui, amanhã nós vamos constelar isso aqui. Sim. Eu sei que teu método é um pouco diferente, os grupos são diferentes, né? Sim. E eu achei bem interessante porque na minha experiência, foi uma experiência muito legal, muito transformadora, mas, principalmente no final, eu sinto que aconteceram algumas coisas ali que talvez eu não tivesse preparada, né? E aí foi um pouco complicado, traumático até, talvez, né? E aí, eu acho que o teu método, né, pelo que eu sei, assim, são grupos, não sei se são fechados, mas são grupos... São fechados. Com uma assiduidade daqueles membros ali. Então, eu acho que as pessoas vão vivendo a constelação e talvez... E se transformando. E estão mais preparadas para receber aquilo. Sim. Quando for o momento, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua forma de trabalho. Então, tá. Se eu fugir um pouquinho, você me puxa de volta. Pode deixar. Tá? Eu vou falar como funciona a Tânia. Profissional, como funciona? Eu trabalho na área do desenvolvimento humano, então eu não trabalho somente a constelação sistêmica. Hoje, é lógico, estamos abordando esse assunto, mas eu não trabalho só com a constelação sistêmica. Então, como que seria um atendimento com a Tânia? Vai fazer contato com a secretária, ela vai perguntar se você, digamos que tu faça o contato querendo constelar, né? Se você fizer o contato querendo constelar, existem algumas regras, tá? Bem básicas que eu acho que eu fui me aprimorando dentro disso, porque lá quando eu comecei, a pessoa fazia contato com a clínica, eu queria marcar uma constelação. Era marcado e eu atendia. O que eu comecei a observar? É uma coisa muito profunda. Eu posso dizer que é um tsunami na vida da pessoa. Por quê? Porque vai escavar, ela vai muito profundo, ela vai movimentar uma série de coisas. E pelo fato de ser profunda, eu já não gosto nem de dizer que é uma onda do mar. É um tsunami. Você tem que estar preparado. Mas como que você vai estar preparado se você vem lá com aquele amontoado de sonhos? Vou constelar e minha vida mudou. Acontece muito deitei isso. Pobre e amanheci rico. Não existe, isso é milagre, não existe isso, né? Então, logo no início que eu comecei a constelar, eu observava, meu Deus, mas... algo ali não estava... Porque eu observava que o movimento era muito grandioso e que, de repente, precisava de um preparo melhor. Então, nesse caminhar, eu fui observando esses comportamentos e, para quem já me conhece, para quem já está comigo há algum tempo, sabe que eu respeito muito o fluir. É como se eu deixasse que a energia venha e me mostre por onde caminhar ali. Então, eu fui aprendendo nesse caminhar que não dá para você chegar e constelar. Eu quero, porque a minha amiga constelou e, nossa, arrumou um marido, mudou de trabalho. Tudo isso pode acontecer, mas não é esse o objetivo. Nós não podemos constelar para arrumar um trabalho ou arrumar um marido ou... Ai, que legal, tinha uma pergunta ali. Uma das perguntas que eu recebi na caixinha é: posso arrumar um namorado fazendo constelação? Tu deve ouvir bastante esse tipo de pergunta, né, Tânia? Eu não vou dizer que ela não vai arrumar, mas ela tem que ter a consciência que ela não está constelando para arrumar um namorado. Ela está constelando para destravar algo que está aqui, ó.
O problema está aqui na frente? Ele só se apresentou aí na frente. O que você está olhando aí na frente, a informação está ali atrás. Então, de repente, ela vai se libertar de alguns emaranhados que estão aqui atrás e que pela própria evolução ele se apresenta como um problema aqui na frente, que é para que eu pare, olhe e resolva aquilo da melhor maneira, né? E o presente que a constelação nos dá é esse, porque nós conseguimos acessar aquela informação anterior que está causando aquele emaranhado, que a gente chama de emaranhado, aquele problema que está ali na frente, o emaranhado está ali atrás. E é minha obrigação limpar aquilo da minha vida e transformar. Então, a constelação, ela dá esse presente para nós. Nós conseguimos acessar através do campo morfogenético, que é o campo das informações. O nome é difícil, e a gente respeita porque é um nome. Mas o que é esse campo morfogenético? É o campo da informação pura. É o campo onde está a informação do meu sistema. Né? Então, quando isso vem à tona, é onde eu posso olhar para ele, e aí é lógico, com a ferramenta sistêmica, ir colocando aquilo no lugar. De repente, eu até fugi do tema, faça eu voltar. É porque tu entra num raciocínio da pergunta. Sim. E você vê que tudo muito profundo. Tudo muito profundo, não dá pra gente trabalhar no raso, né, Tânia? Não dá, porque a gente não consegue. Sim, mas tu estavas falando que no início tu via que as pessoas não estavam preparadas. Isso, não estavam preparadas para tamanho movimento. Então eu comecei a observar o que o campo me trazia. Campo a gente chama, digamos assim, o lugar da informação no fluir, fora desse nosso julgamento aqui muito raso, né? Porque eu poderia olhar e usar aqui esse nosso pensamentozinho aqui assim, ó, horizontal. Não, aqui é assim, aqui é assado. Não é que não funcione assim. Para algumas pessoas, de repente, até funciona. Mas eu procuro o outro caminho, que é o caminho mais do fluir, obedecer isso, porque quando você obedece isso, esse movimento da vida, esse fluir, essa energia divina, cada um dê o nome que quer, né? Você vê que ele fica leve, ele realiza, ele transforma, sem aquelas nossas rédeas aqui, tem que ser assim, né? Então, eu fui observando isso e fui tomando algumas posturas. Tudo bem, a pessoa quer constelar, ótimo, vamos olhar se realmente é uma constelação. Porque, como eu te falei, eu não trabalho só, eu trabalho com desenvolvimento humano, eu não trabalho só com a sistêmica. E a pessoa vem com a receita do bolo pronta. E a vida não é uma receita de bolo. Então ela chega, daí ela diz para a secretária, eu quero marcar uma constelação. Antes marcava, há muitos anos atrás. Depois, conforme eu fui evoluindo essa percepção, não mais. A pessoa quer marcar uma constelação. Ok, já fez constelação? Eu já fiz em tal lugar. Tudo bem, mas com a Tânia, você já constelou alguma vez? Não, nunca. Então, o primeiro passo, nós precisamos marcar uma consulta. O que vamos ver nessa consulta? Primeiro, qual foi a ideia que você chegou? Porque eu já recebi pessoas que disseram, não, eu já constelei 11 vezes. Legal, bacana. E o que é que você constelou? Eu fazia uma constelação por semana, Como assim? Né? Então, nós temos profissionais e profissionais. Nós temos pessoas que conhecem e sabem o que estão fazendo e outras nem tanto. Né? Não estou falando mal de profissionais ou das pessoas, mas eu estou dando um alerta. Sim, assim como em todas as áreas, né? Tem profissionais e profissionais, mas acho bem importante ficar o alerta, né? O alerta, porque constelação não é brincadeira. E demora para os movimentos acontecerem, a gente estava falando isso também, né, Tânia? Não é assim, faz a constelação, vou fazer uma constelação hoje e amanhã vou ver o resultado. Não, até pode, né? Mas não é uma coisa que você diga, não, vem constela, nossa, amanhã você já vai ver como a tua vida está diferente. Não é assim que funciona, né? Então hoje, se a pessoa quiser que eu constele, tudo bem, mas primeiramente nós vamos fazer uma consulta. Por quê? Porque a pessoa que chega, ela chega cheia de informações e o padrão de crenças dela. E aquilo precisa ser desmistificado.
Ou digamos que não, que ela venha uma pessoa e que observe, não, ela já está mais preparada, ela já está mais lapidada, a vida já proporcionou isso a ela. Tudo bem, aí a gente vai marcar a constelação se o teu caso for para constelar, tá? Se não, não. Daí até já recebi algumas críticas assim, vai deixar de ganhar dinheiro? Eu não trabalho pelo dinheiro, o dinheiro é uma consequência. Eu tenho que fazer um trabalho correto, o mais correto possível e o mais equilibrado possível. Para mim e para você. Porque se você vai para testar os meus conhecimentos, eu vou dizer, sinto muito. Sinto muito, você está perdendo o seu dinheiro e está fazendo eu perder o meu tempo. A outra vez que acontece isso a pessoa vai, mas ela não quer mudar. E daí ela vai sair decepcionada porque eu vou dizer para ela, não perca seu dinheiro e não faça eu perder meu tempo. Dinheiro você troca em qualquer casa de câmbio. Tempo, se você encontrar um lugar que te venda mais tempo, você me fala. Nós vamos levar isso ao conhecimento do mundo. Não existe um lugar que te venda o tempo. Então o tempo é muito mais importante que o dinheiro. Não estou desmerecendo o dinheiro. Cada um tem o seu lugar e cada lugar é um lugar sagrado. Mas o tempo é o que nós temos. Tempo é vida e vida é tempo. Que legal isso. Então, se eu não respeitar esse tempo, que é a vida, eu não respeito mais nada. Daí eu não posso dizer que eu respeito o dinheiro, eu respeito a fulano, eu respeito o Beltrano. Você não respeita nada. O que você está fazendo com o teu tempo? O que você está fazendo com a tua vida? Então, se é para eu mudar, se eu estou indo em busca de uma mudança para o meu crescimento, eu estou indo. E eu tenho que ter consciência, eu tenho que estar disposta a isso. Né? E às vezes falta isso ainda para a pessoa e ela quer chegar e constelar na marra. Com a Tânia não vai funcionar, porque ela não vai constelar. Eu vou, primeiramente, sentir aonde você está. Não que eu tenha que ditar um parâmetro, não, você está pronta, você não está. É no sentir, não é eu no julgamento, né? Mas você tem que ter um mínimo de conhecimento. Saber o mínimo sobre a constelação. Eu costumo dar o exemplo, é que você vai ao médico, que nós já conversamos antes, e você chega lá, vamos supor, vamos ser bem radicais. Eu vim aqui, eu quero que você opere meu coração. Só se ele for louco, ele vai dizer para ti, não, eu opero. Primeiramente, o que ele vai dizer? Mas por que você quer operar o coração? O que é que você tem lá? Vamos fazer exames, né? Ele vai, no mínimo. Isso é um mínimo. E ele tem que ser um cardiologista ou um cirurgião, né? É mais ou menos assim. Então não dá para você chegar e dizer, eu vim, quero constelar e vou constelar. Eu farei isso só se eu for insana. Tem que haver uma conversa, tem que haver um diagnóstico. Não deixa de ser entendimento, né? Porque se você chega, vamos supor, como a pessoa te perguntou lá na caixinha de perguntas, eu vim constelar porque eu quero arrumar um namorado. Opa! Tá tudo errado. Então ela vai ter que entender, primeiramente, o que é que está mantendo ela nessa situação de se sentir que eu não tenho namorado, eu não consigo um namorado. Você está emaranhada com o que logo ali atrás? E tem que estar disposta, né, Tânia? Tem que estar disposta. Tá? Não resolve ela querer um namorado e daí eu vou explicar para ela como funciona a sistêmica, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquele outro e que temos que entrar nesse movimento. O que é esse movimento? Eu tenho que querer profundamente. Porque quando, digamos, que a gente fosse olhar para a questão dessa pergunta, né? Eu quero um namorado. E logo ali atrás dizer assim para ela, Tânia, pode perguntar. Não, eu vou pedir pra gente segurar essa pergunta do... Seguramos? Se eu quero um namorado. Vamos fazer um breve intervalo, bem rapidinho. Isso, vamos tomar água enquanto isso. Tomar uma aguinha e a gente já volta pra Tânia responder essa pergunta. Perfeito.
Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. Agora na PH, Minuto CDL. Salas e espaço multiuso. Com a pandemia, nos familiarizamos com o teletrabalho, o chamado home office, uma solução para muitas empresas manterem as atividades na pandemia, que será incorporada ao cotidiano, reduzindo aluguéis e necessidade de grandes espaços. Os associados da CDL de Palhoça podem tranquilamente acompanhar essa tendência e, quando precisarem de espaço para uma reunião, encontro ou treinamento, podem contar com os espaços para locações da sua entidade. São 2 salas de treinamento ou reunião e um espaço multiuso com copa e cervejeira. Os preços são especiais para o associado e para não associado também é locado. Quer conferir as datas disponíveis e os valores? Acesse cdlpalhoça.org.br ou ligue 3242-1900. Você ouviu Minuto CDL. Oi? A rádio que toca Palhoça. Voltamos então, aqui estávamos falando do arrumar um namorado. Arrumar um namorado. Então vamos olhar um pouquinho até para essa moça que te fez a pergunta. Eu conheço essa moça. Então. Óbvio que eu jamais falaria, mas eu conheço a moça. Moça, ó, moça, se liga. Se liga que agora a informação vai chegar para ti. Então, vamos pegar o caso. Quero arrumar um namorado, vou lá constelar. Sinto muito, você está equivocada. Primeiramente, vamos entender que... Primeira pergunta para ela. Cadê meu pai? Como eu vejo meu pai? Como eu enxergo meu pai? Como eu sinto meu pai? Meu pai. E depois aqui minha mãe. Como eu vejo a minha mãe? Como foram as histórias dela? Das minhas tias? Meus tios também. E aqui do meu lado, meu pai também. Então, primeiramente, vamos olhar aqui, aonde eu estou presa, aqui atrás, com um padrão de crenças, ou até tudo de forma inconsciente, tá, gente? Sim. Não é de forma consciente, de forma inconsciente. Mas nós temos que entender que se você é laranja, você veio de uma laranjeira. Então, tudo que estiver ali naquela árvore, você tem partículas maiores ou menores, mas você tem partículas de uma laranjeira, não é de uma macieira. Então não resolve você dizer, não me relaciono bem com a minha família mesmo, porque minha família... né? O teu discurso não importa, porque o sistema não se importa com isso. O sistema não está preocupado. Se você acredita ou não acredita, ou se você acredita que tu é laranja e tu é uma maçã, ou vice-versa. O sistema não se importa. Simplesmente é. Então a moça do namorado
Vamos começar pelo pai e pela mãe. Aonde esse pai não está bem colocado, aonde eu não aceito bem o meu pai, aonde eu não aceito bem a minha mãe, aonde estão as histórias da minha mãe e especificamente dessa moça, aonde estão as histórias de uma tia que talvez antigamente se chamava de solteirona, e essa tia carregou essa frustração durante muito tempo. E, digamos, a tia dessa moça, eu não sei, ela vai ter que investigar essa história, sim, se ela quiser, mas digamos, aonde uma tia dela sofreu, ou chorou, ou se fechou, com relação a esse sentir-se solteira, abandonada, solta ou excluída, não importa. Então, o primeiro passo é o que está anterior a ela, mas que ela carrega. E ela não se assuste, é de forma inconsciente. Mas é para esse lugar que precisamos olhar. Depois que olharmos para esse lugar, desatarmos esses nós e colocarmos as coisas no lugar, quem sabe ela não precise procurar namorado. Vai acontecer. Ele pode estar ali, ali no ladinho, ali, logo um passinho à frente. Mas ela não consegue dar esse passinho à frente porque ela está amarradinha, como se fosse uma cinta de sumô, puxando ela para trás. Que é o quê? Quer dar o passo para frente? Primeiro olha o que está aqui atrás. Vamos desatar esse nó daqui de trás? Aí você fica livre, liberta. Aí você dá um passo, daí não é só um, daí quem sabe você tem um leque de opções, né? Mas, mocinha do namorado, vamos olhar aqui. Vamos olhar para trás. Vamos olhar para trás. E, Tânia, a gente começou a falar ali, eu acho que não tem ninguém que não tenha constelado, que tenha o mínimo de entendimento de constelação, que não saiba, e eu queria que tu falasse um pouco disso para as pessoas, da importância de pai e mãe. E principalmente do que tu falou ali, quando eu fiz, muito engraçado assim, porque até o momento, vou falar um pouco da minha experiência, né? Vou trazer, que eu sempre trago pro pessoal, eu conto, mas até o momento que eu fui, eu vejo todo mundo, né? Antes a gente tava conversando aqui, eu e o Kleber, né, Kleber? Eu sempre falo do Kleber. A minha família é muito doida. Todas as famílias, né, Tânia? Não tem uma família que não tenha uma história, que não tenha segredos, que não tenha maldições, também vamos falar disso. Mas eu tenho uma família com os meus problemas, né? Sim. E eu tinha determinados conflitos, principalmente na minha casa, mãe, pai, os meus irmãos, uma questão ali de localização, de hierarquia. E eu não aceitava determinadas coisas. Eu não aceitava, né? E aí, a constelação faz o quê? Uns 3, 4 anos que eu conheci a constelação. E eu acho que o maior presente que a constelação me deu foi entender que a gente precisa aceitar, que é o que tu falou. É o que é. Não vai querer mudar teu pai. Não tem como tu querer mudar tua mãe. Não tem. O que é. Então hoje eu consigo aceitar, não sei se totalmente ainda, né? Mas eu já tenho esse entendimento de que eu preciso aceitar quem eu sou, quem são os meus pais. E outra coisa que eu achei assim, muito rico também, que me trouxe, que é essa hierarquia. Ele é teu pai, ela é tua mãe, né? Ela é tua mãe, ela é grande. Exato. Tu és pequena, ela é tua mãe. Isso. O lugar é aqui, pai e mãe, tu és aqui. Não tenta se colocar no meio deles, porque senão não vai dar certo. Vai dar uma bagunça que não vai funcionar. Aliás, não vem dando certo, né? Então, vamos começar pelo seguinte. Tudo no universo tem leis, né? Tem leis. Agora é dia, depois mais é noite, a Terra é segura, digamos assim, onde ela está, porque tem um sistema gravitacional que mantém ela ali, tal. São leis. Tem leis no universo, muitas outras leis. Temos as nossas leis aqui, sociais, para que a gente siga aquela regra para o bem-estar de todo mundo. A gente tem que seguir o nosso Código Civil. Aí diz lá, você não pode matar. Né? Você não deve, aliás. Você não deve. Poder você pode. Dever você não deve, porque vai ter um preço, uma consequência. Toda lei
seja ela a nossa aqui, as nossas leis sociais, o nosso Código Civil, seja uma lei universal, toda lei. Ela já existe ali, é porque é para ser cumprida. É mais ou menos como o juiz diz, cumpra-se. Se tu não quiser cumprir, vai ter uma consequência. Não estamos respeitando o meio ambiente, estamos sofrendo as consequências. Poder a gente pode, agora nem tudo que eu posso eu devo e nem tudo que eu devo eu posso. Então, existe uma hierarquia sistêmica. E essa hierarquia, antes um pouquinho, falando das leis. Na constelação sistêmica, também existem leis. É a do pertencimento, que depois eu vou explicar o que é, todos pertencem. É o equilíbrio no dar e receber. E uma coisa bem importante quando você fala ali do pai e da mãe, que aqui é onde a gente começa, que ela vai estar lá dentro da hierarquia do tempo. Então, o nome da lei seria as ordens do amor. A hierarquia do tempo, que é sempre quem veio antes tem o lugar, né? O dar e receber, que é um equilíbrio, que também depois nós vamos conversar com ele, né, explicar sobre ele, e o pertencimento, que todos pertencem, independente do que fizeram, independente de como fizeram, eles pertencem. Então a gente tem que seguir essas regras básicas. Então vamos começar lá, o pai e a mãe. Existe uma hierarquia. O pai e a mãe estão depois de nós ou estão antes de nós? Antes. Estão antes. Então não resolve eu querer ser grande e eu não respeitar esse pai e mãe. Por quê? Vamos entender de uma maneira bem simples. Somos todos adultos, ou até mesmo se alguma criança for ouvir isso, né? Mas, de repente eu até cuide nas palavras, mas assim, papai e mamãe, quando foram se encontrar para que a vida chegasse para nós, eles não foram nos pedir autorização. Então isso já mostra a grandeza deles. Então quem eu acho que sou para não respeitar o meu pai e minha mãe, para achar que eu devo mandar na vida deles, dizer o que está certo e o que está errado? Ei, hello, criança de fraldas! Né? Então eu tenho que começar a ocupar o meu lugar ali, respeitando essa hierarquia. Avós, você vê crianças pequenas que não respeitam os avós. Uhum. Não estou falando de culpa. Não existe culpado e não existe inocente. Os adultos têm que saber se comportar com isso e às vezes não sabem já por não estarem em seus lugares. Mas vamos despertar essa consciência, já que a gente está tendo essa consciência, de que quem veio antes tem a força e tem o lugar. Eles vieram antes. Eles não pediram autorização para nós para saber se poderiam nos dar a vida ou não. Quando a mãe estava lá nos amamentando, ela não estava perguntando para nós, escuta, será que eu posso fazer tal coisa, tomar tal coisa, tirar a tua fralda, cuidar de você, será que eu posso fazer isso? Não. Então vamos tomar a consciência que eles vieram antes. E se eles vieram antes, nós nem existíamos, eles já estavam na nossa frente. Uhum. Então, respeitar a hierarquia. Muito bom. Né? Primeiramente, eles chegaram antes. Ah, mas a minha mãe, mas o meu pai. A história deles, eles dão conta. Uhum. Eles dão conta. Então, a primeira coisa, pai, mãe, avós, bisavós, enfim, tudo que está aqui anterior a mim é maior que eu. Eles deram conta de muita coisa que eu nem aqui estava. Uhum. Né? Então, a hierarquia, ela deve ser respeitada. Com certeza, eu acho que isso é um sentimento, um despertar que, como eu disse, aconteceu para mim depois da constelação. Então, eu acho muito transformador. E a pessoa não tem
ideia do quanto isso transforma a vida. Não tem ideia. Então, para você que está nos ouvindo, eu não estou dizendo para você fazer, para acreditar no que eu estou falando. Faça o teste simples. Comece a trazer isso para o teu dia a dia. Comece a trazer para a tua consciência. Respeitar esse lugar lá de pai e mãe. Quando você for julgá-lo, você não precisa nem abrir a boca. Você não precisa nem fazer esses desrespeitos que a gente sabe que existe e que a gente às vezes presencia. Mas aqui de consciência mesmo, lá no teu íntimo, comece a agradecer pelo pai e a mãe que você tem. Meu pai é um alcoólatra. E daí? Não estou falando que está certo, que está errado, que isso é bom, que isso é... Não. Eu estou falando exclusivamente do lugar do pai e da mãe. Não vamos olhar para a história, vamos olhar só para o lugar. Lugar de pai e lugar de mãe. Respeite esse lugar. E você vai observar que a tua vida vai começar a se transformar. É fácil? De repente não, de repente seja muito difícil. Somos seres humanos e temos aqui atrás uma caixinha, uma CPU enorme, cheia de memórias. Né? E essas memórias, muitas vezes, muito doloridas. Exatamente, Tânia. Né? Principalmente com essa questão familiar de pai e mãe, né? É quando a pessoa chega e diz assim para mim no consultório, né? Pois é, mas eu fui abusada. Esse é um tema legal pra gente falar. Né? E aí, fui abusada? Fui abusada. Como é que eu vou aceitar? Então, são caminhos difíceis, dolorosos, mas eu não vou poder entrar aqui, é uma dinâmica muito profunda, mas digamos que, primeiramente, não estou falando aqui novamente, tá, gente? Do certo e do errado, eu não estou justificando um erro, um crime, aquilo que tu fez. Nós temos o Código Civil, que já é o que nos coloca dentro de um lugar do que nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu posso, mas isso é outra coisa, tá? Não estou no julgamento, não estou olhando para o certo e para o errado, eu estou simplesmente olhando para aquilo que foi e como foi. Então é um caminho que a gente precisa percorrer com aquele indivíduo, seja ele homem ou mulher, que tenha sofrido o abuso. E quando a gente percorre esse caminho, ele é tão mágico, porque depois que a gente percorrer esse caminho, a pessoa sabe que existiu e que ela passou por tudo aquilo, mas ela não vai mais carregar a dor daquilo ali. Aquilo ali não deixou de acontecer. Aconteceu, ponto final. Mas nós vamos percorrer um caminho que ele é tão transformador, ele é tão mágico em determinados pontos de vista, que você olha para aquela história e tu sabe que ela está ali e que você vivenciou aquilo, mas a dor você não vai mais sentir. Por quê? Porque nós vamos exatamente logo ali atrás, aonde de repente esteve o ponto de origem daquilo ali. Então eu não vou entrar nesse tema porque ele é profundo, mas eu posso dizer que se você foi uma pessoa que foi abusada, outra coisa, para a criança, muitas vezes ela não foi abusada, ela foi molestada ou às vezes nem abusada nem molestada, porém ela sentiu-se como, e nós vamos carregar essa memória como se tivesse acontecido. E quando a gente começa a trabalhar e vai lá na origem, e vamos olhar lá para a origem, e a gente vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. E aí a pessoa até ela se estranha, porque ela diz, realmente, agora eu entendo. Agora eu vejo. Acontece catarses muito grande num processo desse, por isso que a importância da consulta, porque não é só chegar e constelar. Tem coisas muito profundas que precisamos olhar. E a gente tem que estar preparado. E tem que estar preparado. Então a tua primeira constelação não é o tema que você escolhe.
a tua primeira constelação, nós vamos olhar para o campo e ver o que ele mostra. Digamos, eu chego lá e quero constelar um relacionamento. Pois é, mas é a tua primeira constelação, e quando abre-se o campo, que nós chamamos de campo, que seria olhar para essas informações, ele aponta o quê? Não é o relacionamento. Tá lá o problema que você tem lá com seu pai. Aquilo lá precisa ser resolvido. E muitas vezes, quando resolvemos aquilo lá, esse que seria o meu problema aqui deixa de existir. Uhum. Cada sistema age de uma maneira. Ele tem uma inteligência própria. Ele sabe como agir. Não é nós que vamos ditar as regras como que o campo vai agir. Ele vai agir. Isso é muito louco, né? Ele vai agir. Tânia, deixa eu te fazer uma outra pergunta, saindo um pouquinho disso. Sim. Uma das regras, né, a gente falou aqui fora no intervalo, é o que acontece ali fica ali. O que acontece ali fica ali. Por que isso? Por que a gente faz uma constelação e não pode falar depois? Vamos entender que nós estamos acessando um campo de energia, um campo de informações, e como todo campo de energia e informação, vamos trazer aqui para nossa... Aqui para o nosso... Vamos trabalhar de uma forma lúdica, fica, eu acho que mais fácil para entender. Digamos que eu esteja com um ventilador ligado. Ele está funcionando, ele está girando, ele está ligado. Se eu tirar aquele plug ali da tomada, ele vai ficando lento até parar. É energia que foi cortada. Quando eu faço uma constelação sistêmica, o que eu estou fazendo? Eu estou acessando um campo de energia e que tem um movimento próprio. Quando eu começo a falar e contar, porque eu me empolgo, porque aquilo foi muito diferente na minha vida, aquilo lá, meu Deus, nossa, eu fico muito encantada. E eu começo a comentar e eu falo para todo mundo. E eu conto, e eu vou lá e eu entro naquelas minúcias que foram trabalhadas. O que é que eu estou fazendo? Eu estou indo lá naquele campo, naquele movimento que aconteceu e estou interrompendo o movimento dele. Por quê? Porque eu não saio de lá. Eu fico empolgada e eu começo a mexer e a falar. Isso produz energia. E aí eu faço o quê? De forma inconsciente, lógico. Eu vou lá e desligo aquele ventilador da tomada. E não deixa o processo acontecer. E não deixa o processo acontecer porque eu fico empolgada demais. Essa é a primeira coisa. Segunda, como esse campo, movimento de energia, ele é muito forte, ele é inteligente, ele atua sozinho, ele não depende de nós, parará. A gente foi lá, fez as dinâmicas, colocou, usou os termos sistêmicos que devem ser usados. Digamos, foi feito a intercorrência. Como eu fui lá, fiz uma cirurgia, tal, ou cortou a mão, foi lá, precisou dar uns pontos. Aí eu não paro de mexer naqueles pontos para ver se está cicatrizando. Não vai cicatrizar. Não vai cicatrizar, e aquilo ali pode dar o maior problema. Aquilo ali pode se transformar numa infecção, numa inflamação. Então, a constelação sistêmica é a mesma coisa. Você sabe, de forma inconsciente, você não fica pensando nisso, mas você sabe que aquilo ali vai curar, porque o teu organismo tem uma inteligência própria e que vai começar a trabalhar incessantemente para fechar aquilo ali. A constelação sistêmica é a mesma coisa. Nós fizemos um movimento que não vai depender de nós, ele tem uma inteligência própria e ele vai colocar o que tiver que ser colocado no lugar com relação àquilo que trabalhamos. Se eu estiver disponível para aquele corte que eu fiz e que precisou pontos, e eu não ficar ali futricando, e eu tomar lá o antibiótico que precisa, ou eu tomar os cuidados básicos, aquilo ali vai recuperar rapidinho. Então, se eu constelo e eu sigo as ordens, deixo no fluir, eu esqueço até que eu constelei. Prefiro que esqueça do que comente, porque daí você não interfere naquele movimento. Eu não interfiro na minha cura, eu deixo a cura acontecer. Muito bom, achei muito interessante a tua analogia. A constelação, como a gente está vendo, é muito profunda, mas eu queria te fazer algumas perguntas pontuais, assim. Pois não. Primeiro, existe que eu não sei de onde veio esse conhecimento, mas é um conhecimento comum. Que uma mulher, uma menina que não se dá bem com seu pai,
não vai ter um relacionamento saudável. E um homem que não se dá bem com a sua mãe... Fiquei arrepiada. Um homem que não se dá bem com a sua mãe também não vai ter um relacionamento saudável. Isso mesmo. Isso é real. Isso é real. Por quê? Vamos voltar novamente. Você viu que a gente sempre volta para o pai Sim. e para a mãe. Porque a nossa origem está ali. O nosso princípio está ali. Eu não me relaciono bem com o meu pai. De forma inconsciente, eu estou dizendo, eu não te aceito. Aí, sabiamente, o universo, tudo aquilo que eu nego, eu me submeto. Significa o quê? Estou lá embaixo, eu estou submetida. Tudo aquilo que eu aceito me transforma. Então eu nego meu pai. Sabiamente, essa energia do universo vai fazer o quê? Nós chamamos que fica o quê? Reverberando, né? Se está aqui atrás, vai reverberar, vai para frente. Então eu não me relaciono bem com o meu pai, sabiamente, eu tenho que evoluir isso. O que é que eu vou atrair para minha vida? O meu pai é alcoólatra. Arrumei um cara tão bacana e tal, tá? Resumindo, a gente tá junto há não sei quanto tempo, e de repente eu casei, e de repente o cara se transforma num alcoólatra. O que o universo está dizendo? O que é que ele está me mostrando? Tá aqui na minha origem, eu tô carregando aquilo. Se eu tô carregando aquilo aqui na minha mochila, eu não tirei, eu não organizei aquilo, uma hora eu vou precisar parar, abrir aquela mochila, tá ali dentro e vai vir aqui pra frente. Então, mas eu tenho que aceitar, meu pai fez um montão de coisa errada, eu tenho que aceitar tudo. Nós estamos falando do lugar de pai. Do lugar de pai. O que ele fez da história dele, ele dá conta. Então, eu tenho que trabalhar essa aceitação. Você já se perguntou, e o porquê que você não aceita? Por que eu não aceito? Porque eu sou arrogante. Eu sou arrogante, eu quero que ele seja assim. Meu pai tem que ser perfeito. É? A perfeição a esse nível humano não existe. Porque nós estamos num processo evolutivo. Não. Se você estudou um pouquinho, você vai olhar lá o Homo sapiens. Olha lá o homem das cavernas. Como não evoluímos? Sim. Isso é evolução. Então eu não aceito o meu pai. Eu vou atrair um homem que represente o meu pai. Para que nesse processo evolutivo eu tome a consciência daquilo que eu não aceito e precisa ser transformado em mim. E aí que acontece todo o sofrimento, porque é bem assim, né? Justamente aquilo ali que mais te machuca, que mais te magoa, que mais você não aceita no seu pai, vai acabar repetindo. Vai repetindo. É o padrão de repetição do campo morfogenético que a gente chama. É o padrão de repetição do sistema. Por quê? Porque enquanto você não cura, não evolui, não amadurece aquilo ali com você, ele vai continuar repetindo. Eu fui traída, daí tal, depois me separei, arrumei um cara muito bacana e tal, eu fui traída de novo, e eu fui traída de novo, Você não quer deixar de ser traída, sinto muito. Gente, o problema nunca está no outro. E nós temos que aprender isso. Então, com relação ao meu pai, eu vou atrair um homem igual a ele. Olha só. Com relação à mãe, para os homens. À mãe. Minha mãe é muito chata. Muito chata. É? Que tem? Não me relaciono bem com a minha mãe, porque daí muda o discurso, mas é sempre a mesma coisa. Não aceito meu pai, não aceito minha mãe. Uhum. Você vai encontrar uma mulher que represente a sua mãe. Ou você vai encontrar uma mulher que odeie tanto a tua mãe, de forma inconsciente, mas que odeie tanto a tua mãe, para fazer você se voltar e respeitar a sua mãe, que no fundo, ela não odiava a sua mãe. Ela estava sendo seu espelho. Ela estava odiando por você, para que você pudesse se olhar, se voltar para ela. Então você vai sim repetir aquele padrão
para que você acorde, para que você evolua. Então você ame a sua mãe, que daí você vai estar livre para encontrar aquela pessoa que venha fazer essa caminhada do viver junto, do evoluir junto, do amor, o que você quiser buscar para a sua vida na questão do relacionamento. Então comece limpando essas memórias e olhando para o pai e para a mãe de maneira diferente, diariamente. Diariamente. Não é um livrinho, uma palavrinha decorada. A vida está no sentir. Entre a gramática e a prática existe uma distância excomunhal. Precisamos da gramática, sim, para aprender. Agora eu já aprendi, então eu tenho que tomar a consciência e trazer para a minha vivência diária. Vigiando meus pensamentos. Ai, que raiva do meu pai. Opa, você não precisa falar para o outro. Aqui, de consciência. Mude isso em você, mas é diário. É diário, porque você precisa entrar nesse caminho se vigiando. Aí você consegue fazer o processo de mudança e transformação. Senão fica tudo muito bonitinho, só um discurso. Para quem segue uma religião, o dia de eu ir na missa, o dia de eu ir no pastor, o dia de eu fazer alguma prática religiosa, eu vou rezar para meu pai e para minha mãe. Não resolve. Fica muito na teoria. Muito na teoria. Teoria não transforma vidas. Verdade. Tânia, a gente já tá com o tempo quase estourando, mas eu tenho mais uma pergunta que eu queria que tu respondesse rapidinho pra gente, porque é uma dúvida que eu tenho. Vamos lá, tentar ser rápido na constelação sistêmica. É difícil, né? É difícil, vamos mas, lá. Tá. Com relação à adoção, uma pessoa que foi adotada, né? Da onde que vem, para que árvore ela tem que olhar? Quando ela vai constelar, é a árvore dos pais biológicos ou é dos pais adotivos? Ou é dos dois? Primeiramente, nós vamos olhar para a origem dela, para os pais biológicos. Aí, até onde correr aquela constelação, se no decorrer daquilo que a gente está olhando, vão vir os pais adotivos. Mas aonde nós vamos olhar é na origem. E a origem, de onde ela veio, são os pais biológicos. Eu tenho um caso em que durante alguns anos eu acompanhei e que foi levado para o judiciário, e até quem quiser olhar deve ter ainda algum relato lá no Instagram, bem lá embaixo, sobre esse caso, um caso muito importante, de um caso assim de adoção. Lá está explanado alguma coisa, porque depois que aconteceu o desfecho, a própria mãe pediu que eu colocasse essa história como um exemplo, né? Um caso que eu acompanhei no judiciário e foi uma longa história, né? Então vai ter, para quem quiser entender um pouquinho mais, vai estar lá em umas postagens bem antigas, vai estar lá alguma coisa sobre esse caso. Mas nós vamos olhar primeiramente para a origem. Tá certo. Gente, eu adorei o nosso papo. É muito profundo e eu realmente... Muito profundo. Mas eu tenho um encantamento muito grande e quero te agradecer, né, pela tua presença, por tu vir aqui e por essa tua forma tão encantadora de olhar e de falar sobre a constelação. Então, muito obrigada, Tânia. Eu sei que ficou muita coisa, porque a gente não consegue suprir. Sim, são muitas coisas, né? Porque é muito profundo. Mas a ideia era dar realmente uma ideia, principalmente para quem não conhece, sim, né? E precisa se interessar, ir atrás e ver. E eu acho que, eu sempre falo, né? Eu já fiz e tenho muitas amigas que nunca fizeram. E aí muitas pessoas muito céticas e que, eu não sei, eu acho. E eu sempre falo, não tem muito como a gente explicar, porque é muito profundo. Não, mas a partir do momento que tu participa, é vivência, como tu disse. É vivência. Que tu chega lá e tu participa, tu entende. Porque porque está no sentir. É o sentir, tu vai lá, quando tu participar, tu vai entender tudo. Então, né? Agora eu faço a pergunta pra ti, pode? Pode, claro. Você já constelou? Já. É ou não é uma vivência transformadora? Sem dúvida nenhuma. É uma vivência muito transformadora. E profunda. Extremamente. E acho que necessária.
Eu acho que necessária. Que todos deveriam fazer. Que bom, né? Que bom. Eu agradeço o teu convite, agradeço por poder contribuir de alguma forma. Se nós estamos nesse planeta, nós temos que contribuir de alguma forma. A gente não pode estar aqui só pesando, né? Nós temos que fazer a nossa parte. E eu agradeço por poder contribuir com a minha parte, né, na evolução, nesse processo evolutivo das pessoas. Que bom, a gente que agradece por tanta informação, por tanto conhecimento. Tânia, qual que é o Instagram? Teu Instagram? É Tânia Regina Terapias, né? Então, Tânia Regina Terapias. Tá certo. Isso. O meu é @carlalon, como vocês já sabem. Eu vou procurar esse link que ela falou dessa história da adoção e vou disponibilizar lá nos meus stories, tá? Ótimo, perfeito. Quero agradecer mais uma vez ao Odontocure, nossa patrocinadora, e desejar para vocês uma ótima semana e até semana que vem, gente. Um beijo bem grande. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.